Olá pessoal, tudo bem? Oi, gente! Hoje falaremos sobre os fungos. Exatamente, então vamos com o nosso quadro A Curiosidade da ON. Os fungos são hoje representados por mais de 100 mil espécies, embora a cada ano mais de 4 mil espécies novas sejam descritas. Isso aí! E estima-se que a diversidade do reino ultrapassa as 5 milhões de espécies, representando, depois dos insetos, o grupo de organismos mais diversos do planeta. E agora vamos assistir juntos ao vídeo do professor Dr. Jadson Bezerra, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, sobre o que são fungos. Oi pessoal, prazer em encontrar com vocês. E eu me chamo Jadson Bezerra, sou professor aqui na Universidade Federal de Goiás. Nesse momento nós estamos em um dos prédios da universidade, o CM Biotex, aqui no setor universitário, no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, o IPTESP, aqui ao lado do Hospital das Clínicas. Então é um prazer eu cumprimentar vocês e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os fungos. O que são os fungos? Será que nesse exato momento a gente está respirando alguma célula dos fungos? Eu sou biólogo, fiz o curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco e agora estou atuando aqui como professor da Universidade Federal de Goiás. É um prazer conhecer vocês. Na nossa conversa de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre os fungos. O que será que são os fungos? Será que nesse exato momento nós estamos próximos deles ou eles estão próximos de nós? Pois é, os fungos eles estão presentes em todos os lugares, associados com diversas plantas, estão encontrados no solo, lá naquela terra que a gente encontra no jardim ou na terra que tem no vaso da planta na nossa casa, ou eles também podem ser encontrados na água. Nesse exato momento, nós estamos respirando as células desses fungos. Mas o que são eles? Então, esses fungos podem ser organismos muito pequenos, microscópicos, ou podem ser organismos grandes, os famosos cogumelos, que a gente está caminhando pelo jardim, caminhando pela praça, e a gente consegue ver esses cogumelos crescendo ali naquele lugar. E os fungos, hoje, nós sabemos que o maior ser vivo do mundo, ele é um fungo. Está encontrado lá numa floresta nos Estados Unidos e está se espalhando por cerca de 9 quilômetros quadrados lá naquela região. Mas esse fungo, além de estar atuando na decomposição da matéria orgânica, ou seja, as plantas produzem as folhas caem no chão, e ali no solo, os micro-organismos, os fungos, as bactérias, vão estar atuando na decomposição desse material. Ou seja, o solo vai receber de volta esses nutrientes das folhas, dos ramos, dos frutos, da semente, produzido por essas plantas. Mas os fungos, além desse benefício na decomposição da matéria orgânica, ou seja, eles estão atuando na devolução do material que as plantas tirou do meio ambiente para o próprio meio ambiente, além de eles estarem atuando na decomposição desse material, nós temos fungos que podem ser encontrados causando doenças. Então, os fungos também podem causar doenças em humanos, os fungos podem causar doenças em outros animais e os fungos podem causar doenças nas plantas. Às vezes a gente está caminhando pelo jardim e a gente vê uma folha que está com uma marca que pode ter sido cortada por uma formiguinha, mas também ela pode ter sido ali a presença de um patógeno que está causando doença naquela planta e esse patógeno pode ser um fungo. Mas além dos malefícios, que às vezes a gente fala mais sobre eles, a gente tem os benefícios dos fungos. Obviamente a gente pensa nos malefícios, a gente esqueceu uma banana, a gente esqueceu um tomate, a gente esqueceu um queijo em cima da mesa ou dentro da geladeira, depois aquele queijo começou a ficar esverdeado, ou então aquele tomate começou a crescer um fungo que parece um algodão doce, ou então na nossa parede, no banheiro da minha casa, onde tem um pouco de umidade, tem uma mancha preta meio arredondada crescendo na parede. Esses são os fungos. Alguns podem trazer malefícios, mas alguns outros podem trazer benefícios, como por exemplo, a produção de antibióticos. Alguns fungos são utilizados para produzir remédios, para produzir antibióticos. Outros fungos são utilizados como alimentos. O próprio cogumelo, aqueles cogumelos que são comestíveis, nós não podemos sair por aí, ver um cogumelo, levar para casa e comer, porque esses cogumelos podem ser venenosos e podem levar a gente a uma intoxicação, ou alguns indivíduos, inclusive, podem morrer por causa disso. Então, nós não podemos estar comendo cogumelos que a gente encontra por aí,
apenas aqueles cogumelos que são comestíveis, que são vendidos no supermercado, que são vendidos nas quitandas, que são utilizados de fato na culinária. Então nós também temos esses benefícios. Além disso, a gente usa detergente, e alguns detergentes têm moléculas produzidas por esses fungos, por exemplo, as enzimas, e eles causam ali benefícios para nos ajudar a tirar a sujeira que nós encontramos nas roupas, ou então nos ajudar a lavar os pratos, a louça, que a nossa mãe, ou nosso pai, a nossa avó, a nossa tia fica esperando que a gente se ofereça para estar ali lavando a louça e nos ajudar, e nós ajudarmos nas condições da casa do dia a dia. E os fungos estão ali presentes, auxiliando nesses benefícios. Alguns outros são utilizados para produzir álcool, etanol, alguns outros são utilizados para produzir bebidas. Então nós temos uma grande diversidade de benefícios que esses fungos podem trazer para nós. E fiquem sempre observando ao seu lado que provavelmente você está pisando em um fungo e você ainda não percebeu. Outra coisa que a gente precisa estar atento é sobre fungos em alimentos, os alimentos e os fungos. Imagina que a gente esqueceu um pedaço de pão em cima da pia e ali o pão ficou um pouco de umidade e ficou um pouco molhado e começou a crescer um trem, como a gente costuma falar, que está parecendo que tem ali um algodão doce. Esse é um dos fungos chamados de um nome científico difícil de a gente pronunciar às vezes, chamado Mucoromicota, que ele cresce parecendo um algodão. E depois ali no meio daquele algodão vai aparecendo os pontinhos mais negros, mais pretos, que são as estruturas de reprodução desse fungo. Ah, Jadson, e agora? Quer dizer que a gente pode pegar esse alimento, cortar esse alimento, descartar aquela parte que está contaminada, jogar fora aquela parte que tem presença de fungo e a gente comer aquele outro pedaço do mamão, do tomate, do pão ou do queijo? Não, a gente não deve fazer isso. Porque os fungos produzem estruturas muito pequenas, as células do fungos, que nós chamamos de hifas. E esses fungos, as células bem pequenas desses fungos crescem abundantemente e elas se espalham por todo o alimento. E elas se espalhando por todo o alimento, nós não conseguimos ver. Nós vemos principalmente aquela parte que está mais externa ao alimento, que está crescendo de forma aérea, que está crescendo ali no ambiente onde o fungo está presente e produzindo aquela estrutura de reprodução. Então, nós não devemos comer esse alimento que tem crescimento de fungo. Além dessas pequenas células do fungo, como eu dizia, que nós chamamos de hifas, e o conjunto dessas hifas, a junção dessas hifas forma um micélio, que está ali se espalhando como se fosse um montão de pés de morango que estão crescendo junto e vão se conectando um ao outro por partes da própria planta. É a mesma coisa que acontece com os fungos. E além dessas células dos fungos, eles produzem algumas toxinas, ou eles podem produzir algumas moléculas que nós chamamos de toxinas. A gente pode chamar de toxina aquelas moléculas que não trazem benefício para o fungo, para o alimento e para quem vai consumir o alimento, que nós também podemos chamar de micotoxinas, já que mico se refere ao estudo dos fungos. Então são aquelas moléculas que não são boas, que podem ser produzidas pelos fungos e que por causa disso a gente não deve estar se alimentando, não pode estar comendo esse alimento que tem aí o crescimento de alguns desses fungos. Então fiquem atentos a essa contaminação dos alimentos, é importante para que depois a gente não se alimente com algo assim e fique posteriormente doente. Todos nós fomos impactados pela pandemia do novo coronavírus. Imagina se os fungos tivessem a capacidade de causar uma pandemia. Obviamente nós sabemos de fungos que causam doenças, por exemplo, pessoas que visitam cavernas, seja a caverna do Cerrado, seja a caverna da Amazônia, elas podem ali encontrar um fungo patogênico, de nome até difícil às vezes, que nós chamamos de histoplasma, e está ali crescendo associado com os excrementos dos morcegos, e podem de fato trazer malefícios e causar uma doença que nós chamamos de histoplasmose. Mas no ambiente hospitalar, por exemplo, nós já temos alguns grandes relatos de fungos, principalmente fungos do gênero Cândida, que causam a candidíase, que estão ali trazendo alguns malefícios para os pacientes que estão ali sendo tratados nessas infecções que podem estar relacionadas à assistência à saúde. Então a grande pergunta sempre nos e principalmente mais recentemente, que tem aí alguns desenhos, jogos e séries famosas no mundo inteiro que estão relatando pandemias e uma grande crise de fungos transformando as pessoas, os animais, principalmente os seres humanos, em zumbis. Então nós sabemos que isso não seria possível acontecer para os fungos. Apesar das mudanças climáticas que nós estamos vivendo, nós precisaríamos aí de milhões de anos
para que os fungos conseguissem se adaptar a essas mudanças climáticas, conseguissem evoluir, acontecer uma mutação e, de fato, eles conseguirem se adaptar para poder causar problema no ser humano ou grandiosamente em outros animais. Obviamente, a gente já sabe de fungos que estão crescendo ali, junto das formigas, e podem, de fato, mudar o comportamento das formigas, transformar as formigas como se fossem os zumbis, e as formigas ficam um pouco atordoadas, e aí ele está, de fato, se aproveitando da formiga para crescer, produzir suas estruturas de reprodução, e o vento ou outras formigas levam essas estruturas de reprodução para os fungos. Mas, professor, e se isso acontecesse, se uma pandemia causada por fungo acontecesse, nós teríamos cura para essa pandemia, ou teríamos como controlar essa pandemia, semelhantemente ao que nós estamos fazendo com o Covid-19, com a pandemia por causa do novo coronavírus? A gente, obviamente, encontraria meios para que a gente pudesse se adaptar a essa nova realidade de uma doença, de uma possível pandemia que poderia, por acaso, se instalar por causa dos fungos. Mas, obviamente, hoje nós sabemos que isso não é possível. Então, se acalmem, mantenham a calma, mantenham os cuidados, continuem estudando para que a gente possa conhecer não só o mundo da biologia, mas o mundo de todas as outras matérias e disciplinas que estão conosco no dia a dia. E os fungos estão presentes em todas elas. Basta a gente olhar à nossa volta e eles vão estar presentes aí nos alimentos, nas plantas, no solo. A gente observa numa construção na nossa casa, eles vão estar ali presentes. Então, basicamente, eles estão em todos os lugares. Continue estudando para que cada dia mais vocês cresçam em sabedoria, cresçam nesse conhecimento e contribuam com a nossa sociedade, sempre frutuosa e trazendo muitos benefícios não só para vocês, mas para as suas famílias, para a sua escola e para todos nós também, os professores, que sempre temos o prazer de passar aquilo que nós aprendemos para todos vocês. Eu agradeço pelo convite de participar desse momento, de conversar com vocês sobre um pouco e muito rapidamente sobre os fungos. Nós estamos totalmente à disposição para conversar com vocês, os estudantes, para conversar com os professores, para apresentar o trabalho que nós fazemos. Nós estamos aqui no setor universitário, ao lado do Hospital das Clínicas. Nós temos as redes sociais do nosso instituto, do IPTESP, do nosso laboratório de micologia, que podem ser encontrados no Instagram e outras redes sociais também. E em breve nós estaremos com exposição fotográfica ainda na Biblioteca Central da UFG sobre fungos do cerrado e com a importância desses fungos. Então todos são convidados para que conheçam essa exposição, não só a exposição física, mas a exposição virtual, que em breve também vai estar totalmente disponível no site do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, o IPTESP. Então vocês podem também visitar o nosso site, vai estar lá totalmente à disposição. Muito obrigado, boa aula para vocês e até logo. E agora chegou a hora da melhor parte do programa, que é a nossa proposta de atividade com a professora Andriele. Olá! Hoje, a nossa proposta de atividade é sobre os tipos de fungos que encontramos no nosso dia a dia. Inicie a atividade dividindo a sala em grupos de até 5 estudantes. Cada grupo irá registrar, por meio de uma câmera fotográfica, fotos dos vários tipos de fungos encontrados diariamente. Após a produção dos registros, cada grupo montará um cartaz com os fungos registrados e um breve texto explicando as características de cada um deles. Por fim, o professor fará uma exposição dos cartazes na parede externa da sala da sua turma. Um bom trabalho e até mais! Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Pessoal, vamos lembrar de acessar o portal Conexão Escola para acompanhar outros vídeos e propostas de atividade. O endereço está aqui na sua telinha com o QR Code, que é o www.smr.goiania.gov.br/Conexão Escola. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau.